A estagnação evangélica no Brasil. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos comentar algumas estimativas que se tem sobre o percentual da população de religiosos entre católicos e evangélicos. Aqui nós temos os dados do ano 2000 e 2010 e um outro que é uma estimativa que se tinha até o ano de 2030. Então, vamos começar aqui com o que se falava, o que era dito na boca larga. Todo mundo dava isso como um fato. O Brasil será um país evangélico. E aí nós vamos para o censo de 2022. Acho que só vale comentar aqui os dados sobre o censo de 2022 ainda, até o dia de gravação desse vídeo, não foram oficialmente divulgados. Nós tivemos uma queimadinha de largada porque o jornalista Gerson Camarote, ele trouxe alguns dados como fontes pessoais deles, mas é um jornalista do Globo News, não há por que ele estar mentindo nesse aspecto. Mas a gente vai ter em breve os dados oficiais, então, assim, é uma fonte confiável para a gente poder trabalhar. Mas esses dois gráficos que estão na tela são o censo de 2010 e as estimativas que se tinha sobre o crescimento evangélico e o declínio de católicos. Então percebam, lá mais ou menos começa a ter um boom, né, nos anos 80. Nos anos 80, 6,6% da população era evangélica contra 89% de católicos. E aí a gente tem um declínio brutal aqui, já tem uma queda muito acentuada nos 90, onde você já tem, particularmente 91, né, os evangélicos sobem quase 3%, enquanto os católicos caem para 83,3%. E aí tem a queda mais abrupta de quase 10% da população deixando de ser católica. Os católicos nos anos 2000 caem para 73,9%, enquanto os evangélicos sobem para 15,4%. E o que esses dados aqui nos dizem? Que não é uma população que não tinha religião, está se tornando evangélica nesse crescimento aqui. É um crescimento literalmente tomando fiéis católicos. Há uma parcela dessa perda de 10% aqui que foi para outras religiões ou não religião, mas grande parte ela se converte para as denominações evangélicas de fato, ou seja, elas apostatam, né? Então aqui, nos anos 90 para os anos 2000, é o grande boom. E eles mantêm esse ritmo nos idos de 2010. A igreja continua caindo quase 10%. Novamente cai o número de católicos para 64,6% e sobe de evangélicos para 22,2%. Ou seja, vendo esse declínio gritante, a ascensão evangélica, estimava-se que, se as coisas continuassem assim, até 2030 haveria uma inversão. Os evangélicos em 2020 alcançariam 31,8% da população. Então, até 2030, você inverteria com católicos caindo para 38,6% e protestantes se tornando 39,8%. Eram estimativas com base nesses saltos assim, brutais de queda, ou seja, salto, né, para os evangélicos e queda gritante entre católicos. Seria um processo de católicos se tornando protestantes. Eu gostaria de mais dados para a gente poder fazer um exame qualitativo sobre quem são esses católicos que estão se tornando evangélicos. Porque a gente começa a ver assim, que o grosso do público evangélico, assim, realmente a fatia maior do bolo, são pessoas de baixa escolaridade, são pessoas periféricas. Então, é o pastor mirim, é o sei lá quem trovão, é a pastora lá que não fala nada com nada. E convenhamos, pega pessoas que não têm uma formação religiosa em si. Ou seja, nunca foram pessoas que tiveram uma catequese, realmente uma condição lapidar para dizer que seguem uma religião. Eram pessoas que basicamente correspondiam à cultura que as envolve. Então, assim, elas eram católicas porque elas viam as igrejas, os símbolos católicos e ouviam essa palavra católico. Era meio que o que cercava. Na realidade urbana, a igreja ela não soube se adaptar. Então, começou a proliferar essas denominações evangélicas, principalmente nas periferias. E é muito evidente quando você olha para a pregação desses pastores que eles não são pessoas cultas, não têm um domínio assim, sobre as palavras, fazem leituras e interpretações
a conveniência do público, né? Então eles fazem adaptações, falam sobre temas que façam algum sentido para aquela população. No grosso das vezes não tem nada a ver com o cristianismo. Como eu disse, o caso mais em alta aí é o do Pastor Mirim. Olhe as homilias do Pastor Mirim. Você vai falar que ele fala de tudo, menos de cristianismo. Ele fala alguns ditados populares, fala sobre inveja, fala, assim, passa mensagens que o bonobinho médio que acompanha ali consiga entender e falar, nossa, sabo muito, entendeu? Né? O grande modus operandi é esse. Então, quando você olha para os evangélicos, vocês têm que fazer uma pergunta sobre essa grande fatia do bolo de isso é cristianismo mesmo? Se a influência majoritária da sociedade, que assim, a gente reconhecesse os signos de Deus, segundo qualquer outra religião, será que eles também só não iriam criar um espetáculo com o nome de outra religião? Por exemplo, se o país fosse de formação islâmica, será que não haveria o Pastor Mirim se tornando, sei lá qual que é o nome do sacerdote islâmico, só que usando a simbologia islâmica? Se a sociedade fosse budista, ele não apresentaria os mesmos espetáculos, só que em vez de colocando uma cruz, ele colocaria lá uma estatuazinha do Buda? É isso que eu quero dizer. São denominações esvaziadas de teor religioso real. Isso significa que todos os evangélicos são assim? Não. A gente vê que nas classes médias tem cultos que não conseguem ter uma doutrina tão robusta quanto a doutrina católica. Os luteranos são a parte ínfima dentro dos evangélicos, então isso aqui não dá nem para dizer que é um protestantismo, é realmente uma onda quase que à parte, é um tipo específico de dissidente do catolicismo, sabe? Que mais se adaptou às realidades sociais do Brasil do que propriamente segue um tipo de doutrina. Nós temos, assim, uma presença muito forte na classe média, e aí são pessoas com maior capacidade, assim, de fato de julgo, afins, que são os batistas. Estes tendem a ter uma visão espiritual da fé. Isso é, eles buscam um acalento para a alma, um repouso, um aconselhamento. Ali você realmente tem uma, vamos dizer assim, uma lógica de espiritualidade quanto um conforto, quanto um acolhimento. Tanto é que na classe média, principalmente jovens e afins, assim, quando são mais sociais, tendem a gostar desse tipo de culto porque é love bombing, né? Ou seja, você é muito bem acolhido, tem o louvor, começa a vir a parede preta, entendeu? Começa-se a ter outras características voltadas para o público de classe média, que já percebe que é mais ou menos importante uma noção de espiritualidade, mas não há uma grande doutrina, assim, que... Até porque não vai perpassar milênios isso, né? Não vai ter um doutor angélico por trás da Igreja Batista, entendeu? Mas você vê que já tem uma estrutura desenhada para pessoas de classe média. De fato, você tem todo aquele conceito social de acolhimento que a pessoa realmente se sente pertencente àquilo. E, como eu disse, para a maior parte da classe média que frequenta uma denominação evangélica mais limpinha, não é o pastor com o terno muito maior que ele, girando e tirando capeta do corpo das pessoas, geralmente não perde a característica de um espetáculo, é algo muito animado, quase um show, e aquele espetáculo tá ali para a pessoa sentir que está num momento de reflexão e de contato com Deus, para acertar as suas questões internas. Esse é o mote do que leva as pessoas a frequentarem essas denominações evangélicas para um padrão social um pouquinho mais alto, que não é tão rudimentar. Só que, como vocês podem ver, as igrejas evangélicas, elas não estão necessariamente fazendo uma grande missão, não são os novos jesuítas, não estão aqui fazendo aldeamentos, disciplinando as pessoas, elas estão se adaptando à população quase que numa visão mercadológica. Então, os neopentecostais, eles fazem um serviço, assim, lapidado, pensado, ajustado para as classes mais pobres. A comunicação, o charlatanismo, é tudo pensando de como tirar dinheiro dessas pessoas mais pobres, como se comunicar com elas. Quando você olha para uma batista, é para a classe média.
e assim por diante. Ou seja, estão buscando nichos, objetivamente nichos de como crescer. E aí vem algo muito engraçado. Essa estimativa aqui de que vai subir de 22% para 31%, quase 32%, um salto de quase 10%, enquanto os católicos cairiam mais de 10%, houve um teto. Deixa eu pegar aqui os dados do censo de 2022, que é a estagnação completa do cenário quase, tanto do declínio católico quanto da ascensão evangélica. Ou seja, os evangélicos cresceram 1% e os católicos caíram 4%. Eu ainda acho que o catolicismo vai cair um pouco mais. E eu não tenho certeza se os evangélicos vão conseguir crescer mais. Vamos fazer análise primeiro da subida bem calma dos evangélicos, para depois sobre a queda não mais tão acentuada do catolicismo. O que está explicando esse cenário? Os evangélicos são um bloco, né, que tem inúmeras denominações ali dentro. E meio que cada uma já achou o seu nicho que se sustenta. Basicamente, o frequentador da Igreja Batista é um sujeito cosmopolita de um centro urbano, geralmente um pouco mais jovem, e assim, esse público já foi atendido. Quem gosta do tipo de espetáculo que eles oferecem, já tá lá. É isso. Tipo assim, o público, a fatia de mercado é essa. Consegue manter as igrejas de pé, tem um bom ofertório, tem um número suficiente de pessoas ali para falar, nossa, tá cheia a missa. A missa não, né? O culto. E é isso. As igrejas evangélicas periféricas, elas se racham, crescem o suficiente para que cada uma consiga se sustentar e meio que enriquecer os seus pastores. Então, cada uma já tem o seu nicho. E elas brigam entre si, se dividem. Pastores que se juntavam, brigam, daí o outro pastor funda a outra, que daí divide o rebanho e leva para lá. Cara, se você for começar a fazer um iceberg das igrejas evangélicas no Brasil, você vai ver sistematicamente isso. Era uma igreja, daí dividiu, virou 2, 3, vai proliferando um monte de seita diferente, mas o fato é que aquele público é um só. Quando você tem uma denominação que domina a maior parte das periferias, que nem foi o caso da Universal, assim, nos anos 90, por exemplo, que ela era muito grande e não tinha tantos concorrentes, era muito lucrativo. Agora, é o mesmo público, só que para diversas denominações. E meio que tá tudo bem ser só esse público, porque a comunicação deles só funciona para esse público. E assim, mesmo que eles estejam se subdividindo, ainda é o suficiente para bancar uma boa vida. É um nicho de mercado conquistado. E é um nicho de mercado que se repõe com frequência, né? Se você for pegar a taxa de natalidade e comparar assim, você vai ver que muitos ricos se reproduzem muito, muitos pobres se reproduzem muito. O único que está se lascando, que no final das contas é quem paga a conta, e por isso mesmo não está tendo filho, porque fica preocupado com a questão econômica no Brasil, é a classe média. Só que a classe média é a classe majoritária da sociedade, né? Ela, na verdade, é a base da pirâmide, porque ela tem que sustentar tanto os louros da classe alta, quanto os assistencialismos das classes baixas. Na prática, quando a gente olha esse multiplicar de denominações focados com discursos, com pregações para pessoas periféricas, é um monte de cara que tá de olho no Bolsa Família, entendeu? Me dê o seu Isaac. Vamos, fogueira santa. O que é mais importante para você? Tipo assim, não tem muitas razões para ele querer sair dali, porque não é um impulso de salvação das almas. E meio que assim, tá bom, dá para viver desse mercado, é uma parcela gigante. A galera realmente sacrifica seu Isaac ali e tá ótimo. É isso, batemos nosso teto. Então quando você olha os movimentos evangélicos na classe média e nas classes mais baixas, meio que tá todo mundo confortável. E não tem mais para onde crescer. Porque aí tem um outro movimento de que foram 3 décadas consecutivas de picaretagem. Assim, eu digo isso porque eu sou um jovem que nasceu nos anos 2000. E eu tinha muito isso para mim. Eu não tive uma formação religiosa decente. Meus pais não são religiosos. Então, para mim, quando eu estava crescendo, cristianismo, eu não sabia a diferença entre protestantes, católicos. Cristianismo, para mim, era essa picaretagem aí. Para mim, a imagem do cristianismo era esses pastor com terno 3 números maior que ele, roubando dinheiro de pobre, sabe? Na minha cabeça, com 14, 15 anos, era isso. E eu não queria estar associado a isso. Então, eu fui pro ateísmo.
Só depois, fazendo um estudo de fato sobre a tradição da igreja, que eu fui me converter. Quantos jovens não crescem, principalmente na classe média, tendo essa visão de cristianismo graças a esse desserviço que os evangélicos fazem? Então, leva um tempo para reparar essa imagem. E meio que quando a pessoa tem esse ímpeto de querer estudar, se interessar sobre a história do cristianismo, ela geralmente está na classe média e ela geralmente quer algo mais sério. E aí vem o ponto de que se for um jovem um pouco mais baladeiro, um pouco mais animado, mais sociável, beleza, vai ter a Igreja Batista para competir. Ela vai competir com quem? Provavelmente com o RCC, né? A Renovação Carismática, que os jovens vão gostar. Só que o perfil de jovem baladeiro na geração Z é cada vez menor. Sabe, essa coisa de show, e vai mãozinha, não sei o quê. Se percebe que isso é cada vez menos popular entre as gerações mais novas. Meio que a última geração que foi assim foi a geração Y, a geração millennial. Digo, não que todo millennial, não estou falando generalizações, mas uma parcela maior do público dessas gerações. Então, mesmo assim, em breve veremos um choque, mesmo nas vertentes evangélicas, da classe média. Porque o perfil de culto deles não corresponderá mais com essas parcelas que se interessam por religiosidade. Entendeu? Você percebe que no catolicismo, a queda deles se dá por um motivo, e eu digo a queda nessa questão de dar uma pausa no ritmo da queda. Porque o que acontece? Anteriormente, era gente que não tinha nenhuma formação catequética válida, se dizia católica porque a cultura era católica, e conforme foi vendo outras opções em cenários urbanos se desenraizando, o êxodo rural, diversas questões sociais e econômicas, meio que falou assim, não sou mais católico então. Ou eu vi o pastor na TV falando que católico adora gesso. Eu não adoro gesso. Pronto, foi isso, entendeu? Então todos católicos não católicos, que eram pessoas que só se diziam por causa da cultura, foram saindo. Os famosos católicos de IBGE. Ali entre dos anos 90 a 2010, é muito evidente que é isso. É os evangélicos crescendo, pegando os católicos mais mal formados e colocando nas suas fileiras. E aí tem um fenômeno engraçado, porque quando você pega a parte de conversos ao catolicismo, saindo do berço evangélico, que agora é uma realidade, perceba que até os anos 90 não existe um número satisfatório de gente que fala assim, eu era evangélico e virei católico. Porque as denominações protestantes eram, assim, irrelevantes, entendeu? Então eram casos muito específicos. Mas a partir de 90 até 2010, houve tempo de maturação de uma cultura evangélica. Pessoas que nasceram em berço evangélico. E aí escolheram sair dali. Geralmente, novamente, tem o perfil mais reflexivo. Gente que buscou entender o que é a doutrina, resolveu ter uma catequese de fato. Não vivenciar a fé unicamente por razões sensoriais, emocionais e afins, mas foi buscar, de fato, o que é o cristianismo, nos seus meandros, na filosofia, na teologia. Geralmente são pessoas que fazem essa reflexão, um mergulho mais profundo na fé. Estou dizendo que todo estudioso acaba no catolicismo? Não, mas estou dizendo que você percebe muito claramente uma tendência, você consegue tirar amostragens bem facilmente, assim, só você olhando nas redes sociais mesmo. Você vai ver que majoritariamente você tem um mal católico caindo para as denominações evangélicas. E geralmente um bom evangélico acaba no catolicismo. Todos os casos, não. Mas é perceptível essa tendência. Vamos colocar assim para não ser tão polêmico. Agora, o que explica essa queda menos acentuada do catolicismo? Acredito que esse fenômeno de católicos mal formados, que se diziam católicos pela questão cultural, ainda se mantém. Pessoas sem religião provavelmente saem do catolicismo. Ainda pessoas devem se converter em denominações evangélicas por N questões, mas se evidencia que cada vez mais o catolicismo ele volta ao seu eixo, um laicato bem formado. Então, a partir de 2010, a gente tem uma ação mais efetiva de apostolado na internet mesmo. Católicos que só iam na missa e acabou, começavam a ter acesso a propagadores da doutrina. Isso vou seguir aqui um Padre Paulo Ricardo, agora recentemente tem um Frei Gilson. Então, assim, a fidelização no catolicismo para qualquer um com capacidade
vamos lá, uma maior capacidade cognitiva, ela tem muito conteúdo. Assim, o conteúdo que a igreja tem é uma história de 2000 anos. São 2000 anos de doutrinas, de filosofia, de teologia. Tem muita coisa para você estudar ali dentro. Tem para todos os gostos. Você pode se aprofundar aonde você preferir. É um mar de conhecimento. Quem vai estudar questões marianas? Quem vai estudar os milagres? Cara, tem inúmeros caminhos para você ir. Meio que para quem está interessado em assuntos de fé para além de sensações passageiras, esse mundo é o catolicismo, entendeu? São milênios de tradição, não tem como você fugir desse fato. E aí você tem toda uma estrutura, uma hierarquia que passa uma seriedade, e mesmo em questões arquitetônicas, sabe? Digo isso pro meu irmão. Meu irmão também foi criado num cenário bastante não religioso. A primeira coisa que chamou a atenção dele, que foi a porta de entrada, foi a arquitetura. Ele falou, pô, isso aqui parece muito mais sério do que aquela igreja feia, quadrada. Tipo assim, a figura de como um padre se comunica passa muito mais uma seriedade, uma gesticulação, uma formulação de discurso do que um pastor, entendeu? Cara, se você é minimamente fora da reta, assim, de ter um pensamento crítico, você dá uma julgada. Você fala assim, cara, não sei não, hein? O que esse cara estudou pra estar falando mesmo? Assim, é instintivo, cara. Se você tem uma pulguinha atrás da orelha, você faz isso. A igreja conta com toda uma estrutura social e intelectual que ajuda a atrair essas parcelas médias da população. Eu vejo que, de tal forma o catolicismo era o establishment no Brasil, a gente não consegue ver aonde ela está crescendo. Está acontecendo uma substituição no catolicismo, que é as parcelas menos interessadas, mais católicas por cultura do que por vivência, estão debandando, enquanto ela está conseguindo crescer na classe média. Você vê um movimento muito claro entre jovens que estão indo para a tradição mesmo. Você está vendo, pô, missa em latim lotada de jovem. Páscoa agora, você está vendo todas as paróquias lotadas, as missas lotadas, as festividades lotadas, a Semana Santa, tudo estava cheio. E não de senhorinhas, mas de pessoas em idade ativa, de 18 a 35 anos, e principalmente pessoas de classe média, que é, assim, a base da pirâmide social do Brasil. Tipo assim, é a parcela mais importante da sociedade. Porque não só ela é economicamente ativa, mas geralmente são as pessoas que vão aprofundar os temas de fé, que provavelmente vão vir a produzir cultura, seja propriamente um artista, um músico, seja porque esse público geralmente é o que acaba indo para as universidades. Vai ser o historiador, vai ser o cara que vai cursar filosofia, vai ser o cara que vai fazer jornalismo, provavelmente vai ser o cara que vai ser um pequeno empreendedor. Ou seja, vai ser a parcela mais ativa da sociedade. Eu creio que o catolicismo vai continuar caindo até chegar no seu tamanho natural, seu tamanho real, que eu imagino que seja 50 e tantos %, que é essa parte da classe média. E só vai dar para o catolicismo crescer se a gente estancar o regime econômico que aí está, que basicamente é parasitar a classe média para sustentar as classes baixas e altas. Quem mantém a natalidade sadia da população, isso é, que consegue garantir uma educação para os seus filhos, via de regra, em maior parte, é a classe média. Ou seja, o catolicismo, para ele crescer, ele depende que o regime econômico favoreça as famílias, e aí o principal beneficiado disso vai ser a classe média, que vai poder voltar a ter filhos. E a parcela da classe média que está dentro do catolicismo, por uma questão de doutrina, está muito mais inclinada a famílias numerosas do que a parcela da classe média que não é católica. Esses números aqui, mesmo que em declínio, apresentam uma perspectiva bem interessante e nos dá muito claramente o perfil que a igreja terá no século XXI. O crescimento estará nessas classes falantes e capazes da sociedade. A gente está perdendo os 90%, mas qualitativamente, o que eram esses 90% de católicos dos anos 80? Quem eram esses católicos? Com que frequência eles iam à missa? Qual era a catequese que eles recebiam? Então, meio que é um choque necessário. E aí volta toda uma reflexão também, que será importante, de como trabalhar nas periferias. A gente está num processo de narcoestado. Não me assustaria se no futuro, inclusive, houvesse um certo emaranhado de coisas entre traficantes e visões religiosas deles se opondo à Igreja Católica, tá? Não acharia isso esquisito.
É só você olhar o recorte social e geográfico onde estão as igrejas evangélicas e católicas. Tem que ter todo um pensamento sobre como salvar essas almas. Meio que, assim, o trabalho jesuíta do século XXI é a gente conseguir manter a classe média e pensar estratégias de como auxiliar espiritualmente as parcelas marginalizadas. Porque a igreja já é a maior instituição de caridade. A igreja já ajuda as periferias, mas ela não consegue se fixar, ela não consegue desenhar a linguagem que essas pessoas possam entender. E aí eu me pergunto se o problema não é, antes de religioso, educacional, porque não está sendo compreensível a língua. E aí vem a questão, né, como disputar esse terreno. Sobre os evangélicos, a estagnação, ao meu ver, é natural, vai continuar estagnando. E como há um grande processo de queima de filme, essa dinâmica de nicho deles e de se dividir em diversas seitas, isso pega muito mal, é muito charlatão e isso fica muito evidente para todo mundo. Então eu acho que é natural estagnar ali, acho que no máximo bate 25% da população, vai depender de quanto as parcelas mais pobres da sociedade vão continuar tendo filhos. Basicamente, o crescimento do evangélico depende de pessoas embrutecidas. Assim, quanto maior for a parcela dessa classe social, maior vai ser o pensamento evangélico. Só que aí volta para a questão de propósito, né? De um lado, você tem a igreja católica abocanhando parcelas cada vez maiores da classe média, que vai poder dar uma utilidade social para esse laicato. São pessoas que vão poder agir propriamente na sociedade e influenciar nas instituições, enquanto o crescimento evangélico é meio que pro enriquecimento próprio, sabe? Tô falando da fatia maior do bolo, tá? Que é esse neopentecostalismo rastaquera aí. Então, assim, é meio que sem muitos propósitos. É meio que para garantir a eleição de um deputado ou outro, para garantir a riqueza de um pastor ou outro, e é isso. Tá aí o fim do neopentecostalismo, que é uma parte muito expressiva dos evangélicos no Brasil. Então eu diria que se você é evangélico, você pode ter achado esse vídeo aqui extremamente ofensivo. Retire aí as parcelas de frases do que você acha que eu fui muito desrespeitoso, mas tem que levar em consideração alguns pontos que eu levantei aqui, porque me parece um cenário muito perigoso. E assim, um banho de água fria para quem estava esperando aquele cenário, aquelas estimativas. Cadê? Eu acho que esse aqui, né? Para 2020, estavam se esperando quase 32% da população de evangélicos. Realidade foi 23%. Cresceu 1% numa década. Me parece que it's over, flopou, entendeu? Não tem mais para onde ir. Isso por dinâmicas nocivas internamente da própria comunidade evangélica no Brasil. Creio que queria os dados já do censo de 2022 a respeito do sem religião. Acho que é a grande tendência para o futuro. Imagino que vai haver uma tripla linha. Vai ser católicos, evangélicos e sem religião. Eu acredito muito fortemente que até 2020 o sem religião deva compor aí 20 a 30% da população. Pela questão do niilismo, pela desestruturação da sociedade, uma série de questões que eu entendo que levem essas pessoas a serem mornas, né? Que espiritualmente é o caminho mais perigoso. Mas enfim, aí já seria outro debate. Enfim, lembrando vocês, temos o clube de membros. Caso você queira fazer uma contribuição aqui do canal, tem a chave Pix na descrição do vídeo ou o Live Pix aqui em cima. Mas também o clube de membros tem vídeos exclusivos, tem o clube do livro dentro do clube de membros e é uma forma de financiar o canal, tá bom? Então, cogitem aí fazer essas colaborações, deixem o gostei, compartilhem o vídeo, se não for inscrito, se inscreva. É isso, espero que de alguma forma esses comentários tenham sido construtivos, tentei ser o mais transparente possível, não fiquei com papas nas línguas aqui, falei o que eu achei que deveria ser dito e bom, fiquem com Deus. Que o Brasil volte a ser a terra de Veracruz. Tchau, tchau.